Olá, queridos, tudo bem? Sou o Flávio Brasil, do canal aqui ACS na área. Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o agente comunitário de saúde e o autismo, tá certo? É, Na sua microárea, tem pessoas autistas? Você sabe lidar com famílias que têm pessoas autistas? O que que você deve fazer? Como que você deve se comportar, o que que você deve orientar para essas famílias. A gente precisa nos questionar sobre isso, se a gente realmente sabemos lidar com essa situação, tá certo? O autismo, ele é um espectro. O que quer dizer isso, que o autismo é um espectro? Que a gente temos que compreender que os autistas eles não são todos iguais, nem todos possuem as mesmas características. Por isso que é um espectro, tá certo? O que quer dizer isso? Que existe autistas, né, altamente inteligentes, existe autistas, né, com alguns problemas relacionados a déficit de aprendizagem, tá certo? Então nós temos que saber lidar com essa situação, tá certo? Sabe-se também que o autismo não tem cara, tá certo? E a gente sabe que existe nível um, nível 2, nível 3, beleza? Pessoal, quero também relatar que eu estou fazendo consultas relacionadas justamente a esse tema, sobre autismo, tá certo? 4 psicólogas já afirmaram, né, que eu sou autista, né? Mas é necessário, né, o laudo do psiquiatra, né? Ainda estou atrás desse laudo. E mais algumas psicólogas, já fiz algumas consultas, e elas relataram que eu tenho autismo, autismo nível um, autismo leve. E como que elas chegaram a essas conclusões? Devido a algumas série de consultas que eu fiz com elas e eu listei algumas características aqui que eu possuo, que está relacionado ao autismo. Eu vou compartilhar com vocês. Olha só, pessoal. Eu tenho essas características aqui, ó: hiperfoco, a linguagem direta, misofonia, irritação com barulho, obcecado em seguir regras, dificuldade em reflexibilizar os assuntos, repetição de regras, não gosto de mudanças, fascínio por tecnologia, dificuldade sensorial, seletividade alimentar, dificuldade em trabalhos em grupos, ecolalia, hiperlexia, distúrbios do sono, estereotipias ou STINs. Hiperfoco. O hiperfoco, o autista, ele tem esse hiperfoco em algo, em alguma coisa. Pode ser pode ser sobre futebol, pode ser sobre algum objeto, algum animal, e ele tem aquele hiperfoco, ele tem uma concentração, tá certo? Muito grande em um determinado assunto ou vários assuntos, beleza? E a linguagem direta, o autista ele fala de uma forma direta e as pessoas pensam que às vezes, em alguns momentos, pensam que é grosseria, mas não, é a linguagem direta. E eu tenho, em alguns casos, tenho essa linguagem. Misofonia, né? Então a misofonia é você fica irritado, né, com barulhos. Eu fico irritado com barulhos pequenos, né? Outros ficam com barulhos altos, né? Mas no meu caso, misofonia, né? Por isso que eu utilizo muito fone de ouvido. Eu sou obcecado em seguir regras, né? Quando regras são quebradas, isso me irrita, né? Uma dificuldade em flexibilizar os assuntos. Por exemplo, flexibilizar os assuntos é que você fica com aquele assunto e você não consegue flexibilizar, ou seja, ajustar ao ambiente, né? As pessoas estão falando de um assunto e você quer voltar no seu hiperfoco, é mais ou menos isso. E repetição de regra, né? Repetição de rotinas. Tá certo? Não gosto de mudanças, né? Às vezes quando eu viajo eu travo, né? E fascínio por tecnologia. Fascínio por tecnologia não quer dizer que todo autista tem esse fascínio, né? Mas, como a gente falou, é um espectro, né? Dificuldade sensorial, por exemplo, eu não uso pulseira, eu não uso cordão, eu não uso camisa que aperta o pescoço, eu não uso a etiqueta também, tudo isso me causa irritação, né? Seletividade alimentar, por exemplo, eu não como banana preta, se tiver uma parte preta na casca da banana, eu não como, né? E a comida tem que ter bastante corante, né? No meu caso. Então eu tenho essa seletividade alimentar, né?
Eu tenho dificuldade em trabalhos em grupos, eu não gosto de trabalhos em grupos. Ecolalia. Ecolalia é quando você está muito concentrado, né? E você acaba, alguém fala com você e você repete o que a pessoa falou, né? Raramente acontece isso nos adultos, mas em crianças. Hiperlexia. Alguns autistas, né, eles têm a facilidade com letras, com números, né? E eu aprendi a ler muito cedo, né? 4, 3, 4 anos. Distúrbio do sono, né? Já tive alguns problemas com sono, já cheguei a ficar uma semana acordado, né? Estereotipias, os sims, né? São gestos, né, que a gente faz com a mão, né? Quando a gente está sobrecarregado com os pés, né? Balançar os pés, então tem esses estereótipos, tá beleza? Então, pessoal, eu tenho essas características, né, de hiperfoco, linguagem direta, misofonia, obcecado em seguir regras, não gosto de mudança, dificuldade sensorial, seletividade alimentar, distúrbios do sono, estereotipias, né? E eu estou buscando esse tratamento relacionado a isso e para mim também estou buscando o laudo do médico para comprovar esse autismo. Então nós temos que saber lidar com isso, com essas pessoas que têm o autismo, né? E entender que o autismo ele não tem cara, que o autismo ele é um espectro, tá certo? E que nós devemos buscar compreender cada autista tem um mundo, é uma vida que necessita de ajuda, e as mães, em alguns casos, são sobrecarregadas, e nós, como agentes comunitários de saúde, nós devemos nos aprofundar nesse assunto, buscar entender esse assunto, tá certo? E ser mais inclusivos, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, pesquise sobre esse assunto, deixe seu like e ative os sininhos para novas notificações, beleza?